vou proferir uma aula aberta com o título Por que os acordos de paz fracassam, neste caso, no contexto moçambicano. A minha abordagem vai ter dois momentos. O primeiro momento é um olhar das janelas sobre por que de facto, este acordo de paz fracassa, e nesta primeira abordagem vou trazer aqui 4 elementos, que é aquilo que eu chamei das dimensões. Primeiro é olhar sobre a dimensão histórica, segundo, olhar pela dimensão antropológica, terceiro, a dimensão sociológica e, finalmente, a dimensão filosófica. Portanto, é nessas 4 dimensões que penso que poderemos ter uma chave de leitura sobre por que o fracasso dos acordos de paz no contexto moçambicano. A segunda abordagem, que será a última, vou tentar encontrar possíveis saídas ou respostas, mas de referir que essas saídas ou respostas elas podem ser encontradas dentro dessas 4 dimensões. A seguida, vou passar para desenvolver cada dimensão. Como disse, que a primeira dimensão que temos de ter em conta para pensarmos sobre os acordos de paz em Moçambique é a dimensão histórica. No que diz respeito à dimensão histórica, parece-me existir as clivagens que fizeram nascer a Renamo e, consequentemente, a dificuldade de se reconciliar como irmãos. Portanto, estou a falar aqui da Renamo como um partido político, estou a falar da Frelimo, que a Renamo, neste caso, ela como um partido político, primeiro como movimento de guerrilha, segundo como um partido político, ela tem as suas raízes dentro da Frelimo, né? A Renamo nasceu dentro da Frelimo. O que quer dizer, os fundadores da Renamo pertenciam à Frelimo. Eles saíram da Frelimo pelo facto de não encontrar espaço para colocar as suas ideias. Portanto, a Renamo contestava, primeiro, a governação da Frelimo. Em segundo lugar, eles tentaram defender aquilo que é a democracia. No fundo, podemos assumir que a falta da valorização do pensar diferente fez surgir a Renamo. Esta questão do pensar diferente é extremamente importante, porque precisamos de abrir janelas de modo que possamos ter várias perspectivas de pensamento, várias perspectivas de ação, e são essas várias perspectivas de pensamento que nós podemos construir o país. Portanto, o pensar diferente não significa de fato que quem pensa diferente é um inimigo. E normalmente nós temos ouvido de facto o Presidente da República, Filipe Nyusi, a dizer que o pensamento não tem cores partidárias. E então, o facto do pensamento não ter cor partidária significa que todos os moçambicanos devem ser convidados a participar na construção desse país com as suas ideias, com o seu pensamento e, sobretudo, com as suas criatividades. Portanto, ainda penso nessa dimensão histórica, ainda prevalece a rivalidade histórica entre os dois partidos, o Partido Frelimo e o Partido Renamo. Ainda aqui prevalece, de facto, uma rivalidade histórica. Isso tem uma explicação, se tomarmos em conta que os seus mentores ainda estão vivos. Então, se tomarmos em conta que os seus mentores ainda estão vivos, então podemos perceber, de facto, que esta rivalidade se justifique. Portanto, eu acho que esta é a primeira dimensão de compreendermos, de facto, os fracassos desses acordos de paz. A segunda dimensão, como eu disse, é a dimensão antropológica. Quando conquistamos a independência, em 1975, parece-me que havia ideias claras sobre os motivos da luta e o tipo de homem que se pretendia construir. Na verdade, envolvimento de quase todos os moçambicanos na luta pela paz, pelo reconhecimento, pela dignidade e na conquista dos direitos fundamentais. Há ideias orientadoras
que levaram à conquista da independência, aquilo que eu chamo aqui de valores. E essas ideias orientadoras que eu chamo de valores, posso mencionar alguns. Portanto, a questão do homem novo, a questão da unidade, a questão do trabalho, a vigilância, etc. Portanto, esses são os valores que nortearam, de facto, as ideias fundamentais para a conquista da independência. Todavia, conquistada a independência, a luta pelo poder político e econômico começou a falar mais alto. Em consequência, perdemos de vista o tipo de homem que a independência deveria ter produzido, a saber, um homem solidário, um homem patriota, um homem altruísta, um homem que se bate pelo bem-estar da sua comunidade-nação. Portanto, perdemos de facto esta ideia de que a solidariedade, o patriotismo, o altruísmo é extremamente fundamental para podermos construir este belo Moçambique. E o que tem acontecido? Perante este cenário, nasce um novo homem, que eu denomino aqui de homem econômico. E como resultado, todas as negociações ou acordos, no fundo, esconde a ideia de quem deve ser o maior acionista de gás, de petróleo, de caurabás. Então, quando se vai a um acordo, quando se senta à mesa, cada um está mais preocupado pelo seu bolso, está mais preocupado para ver se de facto nesse acordo vai sair em vantagens pessoais. E essas vantagens, de facto, dizem respeito às riquezas que esse Moçambique tem. Então, se uma parte não vem, não tira vantagem nisto, então está ali iminente outros conflitos, quer dizer, esses conflitos armados ou conflitos políticos. Então, é extremamente importante perceber esse desvirtuar-se do homem. Quer dizer, daquele homem que queríamos depois da independência, o homem solidário, o homem que tem valores como a unidade, a vigilância, etc. E conquistada a independência, nasce o segundo homem, que é de facto este homem econômico. E este homem econômico coloca em primeiro lugar o seu ego, coloca em primeiro lugar a sua economia, coloca em primeiro lugar o seu bolso. Então, quando se vai aos acordos, quando vamos à mesa, cada um está a ver o que vai tirar de vantagem. A terceira dimensão é a dimensão social. No que diz respeito à dimensão social, que eu chamei da dimensão sociológica, responde à questão da justiça social, isto é, assegurar que o moçambicano tenha uma vida digna. Referimos-nos aqui a uma boa distribuição da riqueza e de oportunidades, uma boa segurança e, enfim, a promoção das liberdades básicas. Ok, então, como dizia, nessa terceira dimensão, que é a dimensão social, é, de facto, perceber, de facto, esta questão da promoção das liberdades básicas. A outra questão, dentro desta dimensão social, prende-se com as assimetrias de desenvolvimento socioeconômico entre Sul, Centro e Norte, decorrente do darwinismo social de índole neoliberal que substitui a solidariedade africana pelo egoísmo. Este é um dos fatores nevrálgicos das dissensões e tumultos na geopolítica moçambicana. Portanto, é preciso perceber que um dos fatores de facto principais aqui é a questão das desigualdades. Rousseau escreveu uma obra muito boa que discute sobre essa questão da desigualdade. A obra tem como mesmo título a origem e fundamento da desigualdade entre os homens. Na abordagem que ele faz, que parece-me a mim muito importante, ele chega mesmo a dizer que há duas perspectivas de lermos essa questão da desigualdade. A primeira perspectiva é que existem desigualdades naturais e a segunda é aquilo que ele chama de desigualdades políticas ou de desigualdades morais. Então, no que diz respeito à primeira desigualdade, segundo ele,
há quem nasceu mais forte, há quem nasceu mais alto, há quem nasceu com mais força, com mais saúde, há quem nasceu com menos saúde. Mas esta primeira desigualdade não é a que interessa discutir nesta perspectiva. A desigualdade que interessa discutir é, de facto, a desigualdade política. Aquela desigualdade que é promovida pelos governos ou aquela desigualdade que é promovida pelos Estados. Essa que é a desigualdade fundamental que interessa. E isto vê-se quando, por exemplo, um Estado coloca mais dinheiro num ponto relativamente a outro, o que quer dizer, constrói-se mais hospitais neste ponto, mais escolas naquele ponto, mais universidades nesse ponto, em detrimento aos outros pontos. Então, isto também faz com que as pessoas não se revejam nestes acordos e, de facto, isso pode propiciar, de facto, outros conflitos e outros problemas que diz respeito a essa questão. A última dimensão é a dimensão filosófica. Esta é a última dimensão para podermos ler essa questão dos fracassos do Acordo de Paz de Moçambique. Parece-me a mim haver falta de um projeto de futuro. De facto, primeiro, conquistada a independência e, segundo, assinar os acordos, não nos perguntamos, como uma nação, o significado destas conquistas. Qual deve ser a responsabilidade de cada moçambicano no processo de construção de um Moçambique para todos e para todas? Precisamos de aprender que a paz definitiva, como queria Immanuel Kant na sua obra A Paz Perpétua, ela, em grande medida, depende da justiça, em primeiro lugar, em segundo lugar, da justiça social e da promoção do bem-estar para todos os moçambicanos. A questão da justiça, ela é extremamente importante. Percebermos que a ideia da justiça significa a capacidade de partilharmos aquilo que nós produzimos como um país. Em segundo lugar, se essas partilhas forem partilhas equitativas, isso pode, de facto, proporcionar uma harmonia social. Então, se não há uma partilha equitativa, então não teremos harmonia social. E a falta de harmonia social, isso vai levar aos conflitos, aos desentendimentos. O que significa que precisamos, de facto, de encontrar a solução para todos os moçambicanos. Quer dizer, não só os guerrilheiros da Renamo, mas também os guerrilheiros da Frelimo, e, acima de tudo, para o bem-estar dos moçambicanos. Quer dizer, proporcionar vida digna para todos. Então, isto vai, de facto, minimizar ou trazer-nos a paz a que todos nós, como Moçambique, pretendemos. E terminada essa primeira parte, que é das 4 dimensões, eu vou entrar para a última parte, que é quais são as possíveis respostas a esses problemas todos. Como eu disse, entre linhas, nas 4 dimensões, nós podemos encontrar alguma resposta, mas vou, de uma forma velada, trazer aqui as respostas possíveis. Também trago 3 perspectivas para responder a essas respostas. A primeira perspectiva é a questão da valorização do pensar diferente, envolvendo quase todos os moçambicanos na busca de consenso. Infelizmente, os acordos até então assinados, muitos moçambicanos têm ficado de fora. Ouvimos nestes acordos assinados o líder do MDM, David Simango, a reclamar, a dizer que não esteve envolvido. Reclamou bastante pelo facto de não estar dentro. E eu quero acreditar que, para além dele, há muitos intelectuais, por um lado, e por outro lado, há muitos moçambicanos que gostariam de ser ouvidos e de colocar também as suas ideias para os acordos de que se foram assinados
recentemente. Uma das coisas, de facto, é o caso de Maria Nhongo. Quer dizer, nós, como moçambicanos, não sabemos, ao fundo, quais são as suas reivindicações. Não sabemos, ao fundo, o que aconteceu dentro da Renamo. Então, é importante, de facto, valorizarmos o pensar diferente com a inclusão de todos para pensar no Moçambique melhor. A segunda saída que eu penso é a questão de resgatarmos os valores do Ubuntu, os valores da africanidade, os valores de moçambicanidade, como, por exemplo, a questão da solidariedade, a ideia do comunitarismo, a ideia do altruísmo, o perdão, a reconciliação e, fundamentalmente, os mais fortes em termos políticos, os mais fortes em termos econômicos. Estou a dizer neste momento, o Partido Frelimo como mais forte, do ponto de vista político, como mais forte, do ponto de vista econômico, deve promover os mais fracos. É necessário que haja uma promoção dos mais fracos, em todas as dimensões. Quer uma dimensão social, dimensão política, dimensão econômica. É preciso promover os mais fracos. Distribuindo dinheiro para todos os moçambicanos, eu penso que isso vai ajudar ao desenvolvimento, vai ajudar a economia, vai ajudar que os jovens que estão nas zonas que não têm condições, tenham condições de desenvolver as suas ideias, de desenvolver a sua economia, de defender até este país. Ainda neste ponto, as instituições devem jogar um papel fundamental, quer dizer, na construção destes valores. As instituições devem desenvolver um papel muito fundamental. Digo, por exemplo, a família, a igreja, o Estado, sobretudo pela educação, precisamos de nos envolver para construirmos esta moçambicanidade, construirmos essa africanidade. Parece-me que estamos a perder os nossos valores. Parece-me que estamos a perder a nossa africanidade. Parece-me que estamos a perder a nossa moçambicanidade. Está a falar muito mais alto os valores que não são os nossos valores. Então, é necessário envolvermos tudo na construção deste Moçambique. Em terceiro lugar, aqui eu pergunto-me, por que não se pode galardoar alguns líderes da Renamo? Conquistada a independência, conquistados os acordos de paz, dizemos estamos em paz, por que não se pode reconhecer alguns líderes da Renamo que, pelo facto de chegarmos à democracia, colocaram as suas ideias? Eu penso que algumas ideias que colocaram são ideias justas. Então, é necessário aqui passarmos, de facto, para galardoar alguns líderes da Renamo. O segundo momento, o que impede a construção de museus em algumas antigas bases da Renamo, como Santo Ngira, que a gente tem ouvido, como a Gorongosa, como Muxungu, quer dizer, em algumas bases que são aquelas bases que foram bases estratégicas, e construímos lá alguns museus. E a construção de museus nesses locais vai ajudar ao turismo, por um lado, e por outro lado vai trazer emprego para os jovens que estão naqueles locais. Então, isso sim, estaremos de facto a construir Moçambique de uma forma que me parece uma forma justa. E finalmente a outra pergunta que me coloco é, por que não fazer da democracia o verdadeiro poder do povo e não das elites militares? A democracia é o poder do povo, não pode estar nas mãos dos militares. Então, estando a democracia nas mãos dos militares, ali joga os seus interesses e não vai se jogar os interesses dos moçambicanos. Para terminar, eu penso que é urgente, de facto, a despartidarização do aparelho do Estado. Esta questão é extremamente urgente. Em segundo lugar, eu penso também é importante o cumprimento integral dos acordos. O líder da Renamo muitas das vezes discutia essa questão, não é? Falava de facto que vinha na alma, que era a questão da despartidização do aparelho do Estado, e fundamentalmente dizia que os acordos de paz nunca foram observados. Portanto, nós acordamos isso ao longo do processo. Então, quero dizer aqui que de facto precisamos de cumprir aquilo que está acordado. Está acordado as duas partes, quer a Renamo, quer a Frelimo, deve ter a obrigação de cumprir o que está acordado. Isso para o bem
da própria democracia e para o bem do desenvolvimento deste país. E, finalmente, o respeito da vontade popular nos pleitos eleitorais. É importante que se respeite a vontade do povo nos pleitos eleitorais. Se uma determinada região ou um determinado distrito ou província tem a tendência para partido Y ou para partido X, é necessário que se respeite essas tendências, porque por detrás dessas tendências está a vontade do povo. Por detrás dessa tendência está aquilo que o povo gostaria de ver os indivíduos a dirigirem esses países. Portanto, no que diz respeito a esta aula aberta, que tem como tema por que é que os acordos de paz fracassam em Moçambique, eu vejo de facto essas duas abordagens. A primeira abordagem com 4 dimensões, a segunda abordagem também com 4 saídas das possíveis respostas dos problemas que nós enfrentamos no Moçambique hoje. Muito obrigado.